atrás do placar 2-0, reagiu e conseguiu um empate. E aí no segundo tempo foi um jogo tecnicamente muito abaixo da primeira etapa e até mesmo abaixo do que poderia ser. Mas 2-2, o São Paulo, sexto colocado com 59 pontos em 35 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, somando ali 56% de aproveitamento. São Paulo já garantido ao menos na pré-Libertadores, e aí dependendo, se o Botafogo for campeão da Libertadores na sexta posição, o São Paulo pode ir para a fase de grupos. Se der Atlético Mineiro, o São Paulo teria que passar o Internacional. Bruno Prado, esse barulho de críticas são justas, Bruno Prado? Então, depende da maneira como você vê. Empatar em casa sempre é ruim, né? O São Paulo teve um início de jogo em que tomou 2 gols muito rápido e claro que isso acabou influenciando diretamente no resultado. Não é fácil você tirar 2 gols de diferença. Mas o São Paulo vai bem no primeiro tempo, depois dos 2 gols. Reage, empata, pressiona, cria oportunidades para virar. O segundo tempo realmente foi abaixo. O time talvez já mais desgastado, teve que correr atrás do resultado desde o início, tomou um gol no primeiro lance e começou a mexer, né? E eu falei até no finalzinho, as 5 mudanças, normalmente elas mais bagunçam do que ajeitam o time. Ficam os jogadores, acabam entrando jogadores que são inferiores. Poucos times têm 5 reservas de alto nível. Então o São Paulo é um time que caiu de produção mesmo no segundo tempo. Aí tem o ponto. Eu acho que a campanha do São Paulo no campeonato, ela é mais ou menos o que o São Paulo pode fazer. Não acho que pode muito mais que isso. Pegar até como referência, isso já de um tempo. A partir do ano que vem o São Paulo vai começar um processo de reestruturação financeira, então vai ter alguns anos ainda mais complicados, mas a ideia é que depois de, sei lá, se isso vai durar 3, 4 anos, é que o São Paulo volte a ser um time com capacidade de investimento para brigar ali hoje, que seria com o Palmeiras, com o Botafogo. O Fortaleza é um time que está fora da curva e é um exemplo muito legal, Fortaleza. O Flamengo, que pelo que o Flamengo tem de potencial financeiro, ele vai mal nos campeonatos brasileiros, que acho que aí tem muito a ver com escolhas do departamento de futebol do Flamengo, de que tudo vira um furacão. O Flamengo parece que tem um receio assim de deixar claro que de deixar as copas abaixo do campeonato, porque qualquer eliminação no Flamengo causa um inferno, vai tudo cair, vai todo mundo cair. Enfim, acho que é mais por escolhas do Flamengo, mas dentro do normal era pro Flamengo estar brigando ali ponto a ponto com o Palmeiras e com o Botafogo. O São Paulo hoje não tem essa capacidade. O campeonato de pontos corridos, ele mostra mais a realidade dos clubes. O São Paulo é um time muito chato, assim, no sentido de competir. Jogar contra o São Paulo não é fácil. O São Paulo é um time que ele dificulta jogo para qualquer um, mas ele também tem muita dificuldade para vencer qualquer equipe da Série A. O São Paulo é um time que perdeu 2 vezes do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, mas é o mesmo time que jogou 3 vezes com o Botafogo, 2 na Libertadores e 1 pelo Brasileiro, ainda vai jogar na última rodada de novo, e não perdeu nenhuma vez pro Botafogo, empatou as 3. É um time que nos últimos 2 anos eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, em 2023 e 2022. Então o São Paulo é um time, ele é competitivo, mas ele não sobra contra ninguém. São Paulo pega o Cuiabá em casa e sofre. Se não tiver, no máximo, ele sofre com o Cuiabá, com o Atlético Goianiense, com o Juventude, com o Criciúma. Aí pegando o Campeonato Paulista, sofre com o Novo Horizontino, que foi eliminado. Mas no campeonato de soma de pontos corridos, ele pode ganhar um jogo fantástico ali. Esse ano nem aconteceu. A vitória, acho que mais forte assim foi contra o Cruzeiro no Mineirão com o time reserva. Mas já teve ano que o São Paulo ganhou do Palmeiras lá no estádio do Palmeiras, se enrolou com o time de baixo. Então nessa média é mais ou menos isso. O São Paulo, ele fez 3 campeonatos brasileiros bons, porque essa situação do São Paulo já é de alguns anos. 18, 19 e 20, né? Ele ficou em 5º, 6º e 4º. Os pontos, em 18 e 19, ele fez 63 pontos. Foi em 5º e 6º. Em 20, que foi aquele ano que chegou a liderar com o Diniz e depois caiu, o São Paulo ficou em 4º, ele só fez 3 pontos a mais, fez 66. E aí, nos últimos anos, na gestão Casares, nos 3 anos da gestão Casares, o São Paulo priorizou Copas. 21, 22, 23, São Paulo priorizou outras competições. E foi mal no Brasileiro. Eu nem concordo com essa estratégia. Em 2021, ele priorizou o Paulista, né?
E aí começa, não teve férias de 20 para 21 por causa da pandemia. O São Paulo jogou com tudo, o Paulista se arrebentou, mas foi campeão. Só foi vencer um jogo no Brasileiro depois da 10ª rodada. Então já começou desse jeito. Em 22 e 23 priorizou Copas. Em 22 chegou na final da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil. Não ganhou nenhuma das duas. Em 23 caiu nas quartas da Sul-Americana, mas ganhou a Copa do Brasil. Aí fica muito naquela. Se ganhou, deu tudo certo. Que foi o que aconteceu, mas não foi diferente 22 e 23. São Paulo priorizou as Copas. E como é um time chato, ele pode ganhar uma Copa eliminando o Palmeiras, ganhando uma final do Flamengo. É um time competitivo. Esse ano o São Paulo faz um brasileiro melhor do que nos outros anos. São Paulo nos últimos 3 anos foi 13º, foi 9º e 11º. Esse ano ele está em 6º, ele está com 59. Ele está a 7 pontos de igualar a campanha do Diniz de 2020. E está a 4 pontos de igualar as campanhas de 18 e 19, que foi 5º e 6º. Então é isso, hoje nos pontos corridos o máximo do São Paulo é isso aí, um pouco mais de 60 pontos. Porque o que o São Paulo tem de grana e de poder no mercado é isso. Daqui a alguns anos, se der certo essa reestruturação que o time vai passar, talvez aí chegue a brigar lá em cima, que é o que o São Paulo deveria fazer, deveria ser esse o tamanho do São Paulo. É a 3ª maior torcida do país, tem um poder de arrecadação enorme, tem o seu estádio próprio, não está pagando estádio, como o Corinthians tem esse problema, além de outros. Como o Flamengo tem que tomar muito cuidado agora com essa questão do estádio, como que vai fazer. Então o São Paulo, se ele se arrumar, ele pode, daqui a alguns anos, naturalmente, tá ali brigando em cima. Hoje não pode. Hoje é isso aí, é 6º, com um pouquinho de sorte, 5º, não faz muito mais que isso, não. José Manuel de Barros termina o jogo, São Paulo garante essa vaga na pré-Libertadores, ao menos neste momento, só que alguns torcedores criticando, né, essa atuação são paulina, esse resultado em casa. E agora, para você que nos acompanha pelo YouTube, os melhores momentos do jogo também na tela do YouTube e do aplicativo Panflix. Zé. Então, o Bruno fez uma explanação muito boa, trazendo assim os últimos anos do São Paulo. E o São Paulo hoje está no grupo, porque o Campeonato Brasileiro está ali mais ou menos dividido entre os 6 primeiros e depois há um salto de 12 pontos do 6º para o 7º, que é um segundo grupo. São Paulo faz parte do primeiro grupo. Mas qual é a sensação do torcedor? E por isso que ele fica decepcionado com esse resultado, com esse empate. O jogo em si, toma 2-0, busca o empate, mete 2 bolas na trave, qual é a expectativa? Vai voltar para o segundo tempo para ganhar o jogo. E ele não voltou para o segundo tempo para ganhar o jogo. Tem um adversário que talvez tenha sabido marcar, se reestruturou, fechou a casinha, aquela coisa toda. Mas aí o São Paulo também tinha que buscar, sei lá, uma alternativa, algum jeito de finalizar mais. Finalizou muito pouco no segundo tempo. O Galo não fez nada, só marcou. Mas o São Paulo também, como mandante do jogo, como quem estava jogando em casa, precisava ter feito mais no segundo tempo. E aí você volta para o jogo anterior de Bragança, que o São Paulino também sentiu que o time poderia ter vencido. Aquele jogo foi ruim. E o São Paulo foi muito mal e era para vencer. E você vai lembrar do que aconteceu contra o Criciúma, que foi um jogo horroroso, que era jogo que o São Paulo joga um pouquinho, ele podia ganhar também. Então você imagina, em 3 empates, se vem mais 6 pontos, o São Paulo iria para 65 pontos. Ele estaria em 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Não dá, isso aí é uma conta muito positiva demais. Então, sei lá, uma vitória desses 3, 2 pontos a mais, e o São Paulo estaria ali coladinho no Inter. Quem sabe 2 vitórias, e o São Paulo já estaria no grupo daqueles que vão direto sem depender do Botafogo, para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O problema é essa sensação, viu, Guilherme, de que ele perdeu a oportunidade de vencer alguns jogos que dava para ganhar. Contra o Criciúma lá dava para ganhar, contra o Bragantino lá em Bragança dava para ganhar, e o jogo de hoje dava para ganhar. E o São Paulo não ganhou. Por isso fica essa sensação de decepção por parte do torcedor do São Paulo. Exatamente. Nação Tricolor, eu concordo mais com o que José Manuel de Barros falou. O São Paulo se complica demais com os clubes menores, com os clubes pequenos. Se o São Paulo vence o Bragantino e o Criciúma, o São Paulo estaria colado no Internacional, até na briga pelo título. Empatar com o Atlético Mineiro, jogando muito, como foi hoje, colocando 2 bolas na trave e merecendo vencer, não é o problema. Acontece. O problema do São Paulo é que o time parece que só quer jogar os jogos grandes. E nos jogos pequenos, o time relaxa.
entra com freio de mão, entra meio que arrogante no jogo. Essa é a minha opinião do que vem acontecendo com São Paulo há muito tempo. Quero saber a de vocês. E esse foi mais um vídeo do canal São Paulo Futebol Clube Notícias. Valeu pelo like. Se você for novo aqui, inscreva-se. Tamo junto. Vamos São Paulo.